trazendo à luz e desvendando mistérios na plantação de murtas, fato ou ficção. Seja bem-vindo a um mergulho profundo na história enigmática da plantação de murtas, um local envolto em mistério e histórias sombrias. Neste intrigante vídeo, exploramos o fascinante dilema entre a realidade e a fantasia que permeia as narrativas sobre esse lugar icônico. Ao longo dos anos, as narrativas sobre a plantação de murtas têm intrigado e assombrado os curiosos. Mas será que essas histórias têm algum fundamento? Nossa investigação minuciosa revela uma série de detalhes que desafiam a veracidade das lendas que envolvem a plantação, começando pelo próprio personagem central, Chloe. Será que ela realmente existiu, ou sua existência é apenas uma invenção do folclore local? A ausência de registros históricos que confirmem a presença de Chloe como escrava dos Woodruffs levanta questionamentos importantes. E o suposto envenenamento de esposa e filhos de Woodruff? Nossa pesquisa aponta para outra possibilidade, a febre amarela, uma ameaça constante na Louisiana colonial. O cenário não é diferente para os eventos mais sinistros associados à casa, como os alegados 10 assassinatos. Poderiam essas histórias arrepiantes serem mera invenção? A plantação de murtas, repleta de passado e segredos, inevitavelmente adquiriu seu quinhão de lendas ao longo dos anos. No entanto, a verdade é uma busca incessante. Convidamos você a ser parte desta jornada, compartilhando suas opiniões nos comentários abaixo. Acreditamos na importância de explorar todos os ângulos, separando o que é verídico do que é fantasioso. Assim, juntos, podemos desvendar os mistérios que cercam a plantação de murtas. Prepare-se para uma experiência que desafia sua percepção sobre história e lendas. Participe desse intrigante debate. O que você escolhe acreditar? Marcas de mãos nos espelhos, passos nas escadas, cheiros misteriosos, objetos desaparecidos, morte por envenenamento, enforcamentos, assassinato e tiroteio. Essa é a história que vamos contar hoje. A fazenda Myrtles Plantation, situada na cidade de West Feliciana em St. Francisville, Louisiana, detém um recorde duvidoso de hospedar mais fenômenos fantasmagóricos do que qualquer outra casa no país. Há muito tempo é considerada como uma das casas mais assombradas da América. O Myrtles atrai um fluxo quase interminável de visitantes e a cada ano muitos deles vêm em busca de fantasmas. Os proprietários e guias da plantação têm apresentado fatos e histórias que eles sabem sobre os acontecimentos. Uma simples verificação de registros históricos que vamos apresentar nesta história irá nos revelar a história baseada em fatos reais. A verdadeira história das murtas pode não ser tão glamourosa, porém a história da plantação é repleta de mortes, tragédias e desespero, levando-nos a questionar por que uma história fantasiosa foi criada nesse lugar. De acordo com o mito local, esta plantação foi o lar de vários assassinatos e outras histórias envolvendo grandes sofrimentos, além de numerosos avistamentos de fantasmas que continuam até hoje. No entanto, sempre há algo de estranho nas plantações, pois as relíquias encontradas nos primórdios da América mostram imagens das tragédias e sofrimentos dos seres humanos. Não é de se surpreender que se acredite que algumas plantações sejam assombradas pelas próprias pessoas que trabalharam em seus campos ou morreram em seus terrenos. Um exemplo desses lugares é a Myrtles Plantation em St. Francisville, Louisiana. A cidade, a testemunha silenciosa, onde possui mais de 220 anos de história. Localizada na parte mais profunda do Deep South, Myrtles é considerado um dos lugares mais assombrados da América. A plantação de Myrtles foi construída por David Bradford, em 1794 e, desde então, supostamente foi palco de pelo menos 10 assassinatos. David Bradford foi um dos 5 filhos nascidos na América, filho de imigrantes irlandeses. O início da plantação de murtas. A Myrtles Plantation começou como um pedaço de terra comprado por David Bradford, um general da Guerra Revolucionária Americana. No local ele construiu uma casa, em 1796, e a batizou com o nome de Laurel Grove. Ele fugia da justiça por seu papel na chamada Rebelião do Uísque de 1791 a 1794. O Sr. Bradford construiu a casa no que era então uma colônia espanhola.
Ele viveu lá sozinho por vários anos, até ser oficialmente perdoado pelo então presidente dos Estados Unidos, John Adams, em 1799, e depois disso, trouxe sua família para morar em sua nova plantação. Após a morte de Bradford, o bosque passou para sua filha e seu marido, Clark Woodruff. Mas a vida do casal era infeliz. De seus 3 filhos, apenas um sobreviveu até a idade adulta. Foi durante o tempo em que os Woodruffs viveram na Myrtle Plantation, que começaram os primeiros indícios de uma suposta atividade paranormal. A lenda de Chloe. Não há dúvida de que o relato fantasmagórico mais famoso das Murtas é o de Chloe, a escrava vingativa que assassinou a esposa e as 2 filhas de Clark Woodruff em um ataque de ciúmes. Como diz a história popular, Clark Woodruff era conhecido como um homem honesto. No entanto, ele tinha uma falha fatal: ele era uma pessoa infiel. Não demorou muito para que ele concentrasse sua atenção em uma das escravas da fazenda, Chloe. A jovem sabia que não seria sensato recusar os avanços de Woodruff, pois ela seria imediatamente punida trabalhando longas horas sob o sol escaldante, ou coisa pior. Assim, não tendo muita escolha no assunto, ela iniciou um relacionamento mais íntimo com Woodruff que durou alguns anos. Temendo que a esposa de Woodruff descobrisse e a punisse, Chloe começou a escutar as conversas da família. Um dia, Woodruff a pegou ouvindo e ordenou que cortassem sua orelha como punição. A partir de então, Chloe foi obrigada a usar um turbante para cobrir a orelha desfigurada. Compreensivelmente, Chloe queria a vingança. Uma noite, quando a família estava prestes a se sentar para jantar e Woodruff estava fora, Chloe supostamente colocou um pouco de veneno na comida deles. Em poucos dias, a esposa de Woodruff e 2 de seus filhos estavam mortos. Os outros escravos, com medo de que Woodruff descobrisse o que Chloe havia feito quando ele voltasse, resolveram o problema por conta própria. Eles agarraram Chloe e a penduraram em uma árvore próxima. Quando ela finalmente morreu, eles a jogaram no rio. Segundo a lenda, o espírito de Chloe sobreviveu, assombrando a plantação. A trilha de morte continua. Em 1834, Woodruff vendeu a plantação para Ruffin Grace Stirling. O Sr. Stirling não apenas remodelou a casa, mas também renomeou a plantação em homenagem às árvores de murta que cresciam na propriedade. Algum tempo depois, a plantação passou para William Winter, um homem que se casou com uma das filhas de Stirling. Então, em 1871, um homem não identificado atirou em Winter no peito quando ele estava saindo de casa. Ele supostamente correu de volta para casa e subiu as escadas antes de morrer nos braços de sua esposa Sarah. Depois disso, a fazenda Myrtles continuou a passar por diversas famílias diferentes. Foi ao longo dos anos que mais tarde algo antinatural supostamente começou a ocorrer na plantação de Myrtles. A atividade paranormal começa. Levaria até a década de 1970, quando a fazenda Myrtles Plantation foi comprada pela família Meyers, para que sua reputação de casa mal-assombrada surgisse. A família abriu a plantação como pousada e não demorou muito para que coisas estranhas acontecessem. Para começar, os hóspedes da Myrtles Plantation relataram ter ouvido ruídos estranhos. Outros viram aparições fantasmagóricas, muitas vezes de uma jovem usando um turbante. Muitos sugeriram que esse poderia ser o espírito de Chloe, que a essa altura havia se tornado uma lenda local. Então, em 1992, o dono da Myrtle supostamente a capturou em uma fotografia. Naquele ano, ela tirou uma foto da propriedade para ajudar a obter uma apólice de seguro para a casa. A foto foi rapidamente esquecida até 3 anos depois, quando um pesquisador pediu para usá-la como cartão postal. Depois de ampliar a imagem, ele teria notado a figura do que parecia ser uma jovem. Segundo o proprietário, não havia ninguém naquele local naquele dia. Outros avistamentos de fantasmas em Myrtles Plantation. O relato de um fantasma vingativo, de uma garota atrevida parece bastante assustador, ou será que não? No entanto, se acreditarmos em outros avistamentos, ela não é a única residente paranormal de Myrtles.
Algumas pessoas afirmam ter visto uma das meninas com roupas antigas nas vitrines. Outros dizem que vislumbraram os filhos de Woodruff, aparecendo no espelho perto da sala onde morreram. O pior dos relatos diz que, de acordo com outra lenda local, Myrtles Plantation foi construída em cima de um antigo cemitério indígena, algo muito comum em relatos de contos de atividade paranormal. De fato, algumas pessoas relatam terem visto o espírito de uma mulher nativa americana em um gazebo na propriedade. Supostamente, ela é uma das pessoas enterradas aqui há muito tempo. Enquanto isso, outros relataram ter visto William Winter, o único homem que sabemos com certeza que foi morto em Myrtles Plantation. De acordo com esta história, o fantasma de Winter revive seus últimos momentos cambaleando pela entrada da casa e subindo as escadas até o 17º degrau, onde supostamente encontrou seu fim. Algumas pessoas até afirmam ter capturado os fantasmas em uma fotografia. Embora algumas dessas fotos sejam inegavelmente assustadoras, elas parecem um tanto granuladas e levantam suspeitas sobre sua autenticidade. Certamente esse local emite uma energia muito estranha. É verdade ou lenda? O que você escolhe? De fato, as histórias e contos de fantasmas que cercam a plantação de Murtas têm alguns problemas factuais. Para começar, Chloe talvez nem tenha existido. Os Woodruffs nunca registraram possuir um escravo com esse nome, ou nunca a tenham registrado. E embora a esposa e os filhos de Woodruff tenham morrido, eles talvez não tenham sido envenenados. Como muitas pessoas na Louisiana colonial, eles sucumbiram à febre amarela. Na verdade, muitos dos eventos mais horríveis que supostamente aconteceram na casa, como os 10 assassinatos cometidos lá, também podem terem sido inventados. É claro que qualquer lugar com tanta história quanto a plantação de Murtas está fadado a adquirir algumas lendas ao longo dos anos. Mas, me digam no que vocês acreditam. Escreva nos comentários.